Chris Menberg, as maldições, elas realmente existem no aspecto de fechamento de caminhos ou então coisas que não dão certo para as pessoas? Ou as pessoas estão vulneráveis? E como lidar com isso quando alguém se auto-intitula vítima de uma maldição familiar ou de qualquer tipo? Boa pergunta, hein? Será que maldição amaldiçoa de fato, né? Ou a gente acaba trazendo toda uma ideia e acaba sendo amaldiçoado sem bênçãos, amaldiçoado por si só, né? Porque também tem isso. A gente acaba acreditando tanto numa história por si só, que a vida começa a travar. Então, maldição existe. Então, você pode ser amaldiçoado, mas a inveja já é uma maldição, por exemplo. Então, eu posso dizer que um dos sentimentos mais complicados que nós temos e sofremos é a própria inveja. Isso não quer dizer que a maldição, a inveja, pegue, porque só pega se você de fato está com o teu campo super aberto. Então, qualquer problema que aconteça negativo na nossa vida é um problema nosso. Nós precisamos trazer para o nosso colo e resolver. Tem maldição familiar, então isso se usava bastante, né? Normalmente, disputa de terra, disputas financeiras, de cargos políticos, né? Que isso sempre existiu. E aí essa maldição é jogada. Quando acontece essa maldição, ela vai passando de geração em geração. No entanto, todavia, quando passa de geração em geração, pode ser também uma repetição de uma prática ali que você acredita que aquilo de fato aconteça e você vai levando de vida pós vida, ano pós ano. Então vira uma verdade. Sabe aquela mentira que vira uma verdade? Então vai passando, passando, e aquilo vira um monstro. Isso acontece também. Então aí já perde aquele ponto em que momento aconteceu essa maldição, foi jogada a maldição, de fato houve um trabalho, uma inveja muito grande sobre isso, ou a família passa a geração e você acredita. E aí todas as vezes, uma geração passa para outra. Então a avó passa para os filhos e os filhos para os netos e assim vai. E uma outra coisa também é que, o ser humano está muito acostumado a terceirizar tudo. Então ele também chega um momento que ele terceiriza, mesmo que jamais ele tenha escutado na família que houve uma maldição, ele começa a dizer: "Só pode ser maldição familiar". E vira uma verdade também, e a partir desse momento começa-se a contar uma história sem fim que vira uma maldição. Então pode ser uma repetição de processos, pode ser uma repetição de crenças, e isso tudo vai limitando o seu desenvolvimento e vira uma verdade. Mas maldição também existe. É muito interessante isso. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, vamos ter várias práticas aqui. Você que está aqui, hoje nós vamos ter vários ensinamentos para que você ponha no teu dia a dia. Deixa o teu like logo no começo, coloca os teus comentários, as tuas experiências, as tuas perguntas também, porque a Cris, eu vou chamar ela para dar uma olhadinha nos comentários, ela sempre interage aqui, para poder te auxiliar. É muito importante, além dessas práticas todas que ela vai passar aqui, todas as experiências que ela vai colocar à disposição, nós temos uma prática ultra especial que depois vai ser postado só para os membros, para quem se tornar membro do canal. Então nós vamos ter um vídeo extra depois que esse episódio acabar, só para os membros, com uma prática especial para você aplicar na sua vida, tá? Na tua casa, reorganizar. Vou abrir para a Cris falar um pouco sobre ela, mas torne-se membro aqui, porque além desse benefício, você vai poder entrar num grupo exclusivo do WhatsApp, só dos membros, que assim que você aderir, já vai estar lá o grupo, ó, entre no nosso grupo especial, fora as publicações e também possibilidades extras. Mas essa prática já vai estar garantida só para os membros, que é super especial. Que prática que vai ser essa para o pessoal já ficar com uma água na boca? Então, água na boca eu vou ensinar umas mandingas de benzedeira para Opa! você harmonizar, deixar a tua casa melhor e automaticamente a tua família, teus filhos, companheiros, companheiras. Vai ser muito legal.
Maravilha. Então garante lá sua participação no nosso clube de membros, é simbólico, super simbólico, e além da prática que a Cris vai colocar aqui, dos outros convidados, você também vai poder ter acesso a bônus, aspectos especiais. Cris, deixa eu falar uma coisa sobre Deus, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre Deus, sobre deuses, sobre como as pessoas observam. As pessoas estão realmente procurando Deus ou você acha assim que elas procuram alívio, elas procuram melhoria, elas procuram o bem-estar e aí acabam parando em Deus? Eu acho que elas buscam um pertencimento, né, fazer parte de alguma coisa ou de um lugar, fazer com que a vida faça sentido. Porque quando nós buscamos esse Deus, que também eu posso comparar com a busca da espiritualidade, ao invés de alguém me pedir assim: "Olha, Cris, eu gostaria de melhorar o meu caminho espiritual, eu gostaria de aprender", ela vai buscar uma espiritualidade como se caísse do céu, como se ela pudesse apalpar mesmo e trazer essa espiritualidade para dentro. Deus também eu vejo nesse formato, como se ele tivesse ali na galeria e você então vai buscar aquele Deus para melhorar a tua vida em todos os sentidos, contanto que você não precise fazer muito esforço. Então esse Deus que a gente busca externo é exatamente uma terceirização das tuas questões, dos teus desafios, da tua vida. Então, esse Deus, que eu venho pensando muito sobre ele, de verdade, e pode criar uma polêmica, então você está afim dessa polêmica aqui? Vamos lá, a gente Vamos lá? sempre gosta Então de vamos lá, eu botar o acho pessoal para pensar, tem que pensar, né? né, pode não concordar, tá tudo bem, pode concordar, discordar, gente, fica livre aí. Mas eu venho pensando muito sobre essa questão desse Deus, que nós já sabemos que Deus está dentro de nós, a tal da centelha divina, e toda essa história que a gente vem escutando já há tempo, a mesma coisa, né? Mas aí o que fazer com isso tudo? Ou será que é isso mesmo? E aí outro dia, já venho há alguns meses, tá? Outro dia são meses, ano, eu venho pensando: "Caramba, mas esse Deus que nós colocamos como sendo uma energia que seja, a criação, será que esse Deus nosso é o Deus de tudo?" Porque eu fiquei pensando nos extraterrestres, né. Caramba, eu fico olhando ali sei lá, uma confederação, um arcturiano, todos esses ETs que se falam por aí, será que ele tem noção desse Deus ou desse formato que a gente tem aqui no planeta Terra? É o mesmo Deus? Pois é, podem ter vários. Eu estava conversando sobre isso, a gente estava falando sobre Kabbalah esses tempos, e um assunto assim, né, um papo filosófico, cabeça assim, e rolou isso mesmo. Será que nós temos um criador aqui? E vamos supor, vamos lá para Vênus. Eles têm o criador deles, mas não é o mesmo daqui, mas estão ligados a uma força maior que, de forma organizada, destinou ali líderes, vamos dizer, né, para serem chamados de deuses, né? E é o que a gente consegue entender, na nossa limitação. O outro dia eu coloquei, assim, num formato mais empresarial, né, e na verdade sem esse nome, mas só para a gente poder entender essa estrutura, e falei: "Pô, será que esse Deus é um gerente?", né, e de repente esse gerente tem um diretor, tem um VIP da vida aí, tem mais um outro, sei lá, tem um super, presidente. Eu fico pensando, eu de fato começo a chegar à conclusão de que o tempo todo nós somos criados para ter limite. Limite de tudo. Então, quando me perguntam: "Cris, nós podemos ter liberdade?", eu digo: "Jamais. Você jamais vai ser ou será uma pessoa livre". Dentro desse contexto, dessa estrutura que nós temos, ainda podemos buscar um pouco mais de dinamismo, né, de escolhas e buscar essa paz, porque na verdade essa liberdade humana, ela está, na minha opinião, diretamente ligado à paz.
E não é o ir e vir, ou fazer o que quiser, porque a gente nunca pode fazer o que a gente quer. Experimenta parar de comer. Tenha a liberdade de parar de dormir. Tenha a liberdade. Você tem a liberdade de não ir no banheiro. Você não tem liberdade de nada. A gente está dentro de um contexto ali pré-determinado por aquela criação, aquele Deus que coordena, na minha opinião, a Via Láctea. Outras vias são outras vias, a gente não tem a menor ideia. Então, resumidamente, que Deus é esse? É, muito bom, eu gosto muito disso. Os Elohims, ou então os arquitetos do universo, né, os responsáveis por setores. Isso não está, de forma alguma, descredenciando a todos os espiritualistas universalistas a acreditarem num poder supremo maior. Mas até aí, nós, na nossa vida material, aqui no nosso plano de existência, encararmos que estamos em contato direto com essa força sem os intermediários, como você falou, é algo também a se refletir. O que aconteceria se você e eu, qualquer pessoa que está aqui encarnada, ficasse frente a frente com esse todo que as pessoas falam, com essa força, com o absoluto? Será que resistia algum segundo? E mesmo esse absoluto é um absoluto para essa Via Láctea. Não é Exato. o absoluto para uma outra via que a gente não tem a menor noção do que seja, que a gente desconhece, inclusive. Então, me parece que o tempo todo, ainda quando existiam vários deuses, ainda era melhor você distribuir um pouquinho a energia para cá e para lá. Quando nós falamos também dos deuses, das energias afro, né, Uhum. africanas, quando nós falamos dessas religiões mais africanas, onde também existem vários orixás, várias energias, vários, enfim, forças maiores, mas quando você fala de um único Deus, você ainda mesmo assim é uma forma de aprisionar a nossa existência. Eu não estou dizendo que seja verdade ou não seja verdade, eu acho que a gente tem que trazer esse pensamento, que então eu não posso entender mais nada. Eu tenho que ir em linha reta e, de novo, eu estou preso a um único caminho. E isso amplia muito, porque nós temos pessoas de diferentes personalidades, né, no nosso planeta. Aqui, no nosso mundinho mesmo, as pessoas têm N personalidades, N problemas, né? Às vezes, o que é problema para um não é para o outro, né? Mas, de fato, se ouve muito dizer que as pessoas buscam a espiritualidade. Mas, quando é que as pessoas buscam sinceramente? Ou quando é que as pessoas buscam porque estão, dentro de uma percepção que estão sofrendo? É, primeiro que as pessoas buscam a espiritualidade como se fosse uma pena, algo material, algo que você simplesmente, você chega lá e pronto, está resolvido. Eu vou tá atrapalhando aqui, eu Ah, vou beleza. não sei o que é que está acontecendo aqui. Celular vibrando. É, vibrando, mais um celular vibrando. Então, essa espiritualidade, ela parece que é um lugar de chegada. E eu digo que hoje nós falamos muito desse termo de consciência, porque isso, porque está tendo a grande virada, porque vai acontecer, gente, a vida inteira, séculos e séculos, sempre vai acontecer alguma coisa, né. Então a gente está esperando essa mudança, que também, na minha opinião, pode ser uma forma de controle, porque cada vez que você coloca que essa consciência precisa acontecer, está nós estamos vivendo uma esquizofrenia espiritual, uma esquizofrenia espiritualista, seja Uhum. religiosa ou não, mas todo mundo está enlouquecido atrás de alguma coisa. Cada vez que você entra nessa busca incessante, você cria o quê? Uma ansiedade. Cada vez que você tem uma ansiedade, você se distancia exatamente da própria espiritualidade. E a espiritualidade é um caminho. Não é um ponto de chegada. Então, quando nós entramos em filosofias, de um budismo tibetano, filosofias mais completas, sempre nós enxergamos esse caminho.
porque não existe uma Uhum. chegada, existe um processo. Então, essa espiritualidade que todo mundo busca é a espiritualidade de trazer uma solução para os teus problemas. E, na verdade, essa espiritualidade deveria ser um encontro de você com você mesmo, um encontro de uma percepção de quem você é, e mais do que isso, a sua prática diária, porque o que vai revelar a sua espiritualidade é o teu comportamento, né, e não aquilo que você diz. Então, hoje nós encontramos quantas pessoas, Farrell, que não praticam, aprenderam alguma técnica há pouco, leram um livro. Você deve receber um monte de gente. E eu Uhum. falo, você só é alguma coisa quando você já praticou muito. É. E olhe lá ainda, hein. E nossa, e olhe lá, porque você ainda está no processo e não tem fim. É. Então, E você falou, eu achei um ponto muito interessante, né, essa indústria do medo. Assim, as pessoas elas se vinculam até a práticas espirituais, os gurus da internet, porque muitas vezes essas pessoas sabem fomentar o medo dessa pessoa, que algo pode acontecer e que ela tem a chave para resolver, mas na verdade essa pessoa está só mantendo a outra num nível de tensão para que ela possa doar a energia dela para uma finalidade, é uma indústria praticamente. Diferente do que a gente procura fazer aqui. Lógico, você tem o seu trabalho, nós temos o nosso trabalho, mas para que as pessoas aprendam algo de fato e se libertem, caso queiram, das dores, caso estejam destinadas a evoluir, né. Como é que você encara, e isso é super importante falar, né, com pessoas sérias, essa indústria do medo e pessoas que estão sendo manipuladas espiritualmente para acreditar sempre que o pior vai acontecer? é, é assim. Então, os ETs sempre existiram, eu sempre acreditei nisso. Só que agora, então, eles estão chegando, então daqui a pouco vai acontecer tal coisa, aí daqui a pouco inventam uma outra história, aí daqui a pouco, bom, enfim, é uma manipulação muito grande, então essa liberdade que eu falei, que a gente já não tem, ninguém é livre aqui nesse planeta. Ainda por cima, existem os seres que vão fazer de tudo para que você se torne menos livre ainda. Por quê? Porque assim as coisas conseguem ser mais manipuladas facilmente por alguns. E aí não fica aquele ganha-ganha, né, alguns vão ganhar e outros vão perder muito. Quando a gente fala dessa indústria da espiritualidade, primeiro, você talvez, audiência, está procurando ajuda com alguém que acabou de começar, que não tem Uhum. nenhuma experiência, porque é o tempo todo nós estamos experienciando esta espiritualidade. Então, a gente se coloca não como sendo o suprassumo de algo, mas eu me coloco, por exemplo, como sendo uma pessoa que preciso ter muito mais atenção para todas as sombras que eu mesma tenho. Uhum. Né, por quê? Porque é assim que funciona. Então eu tenho que prestar atenção numa palavra maldosa que eu tive sem querer e retomar. Eu tenho que ter uma consciência absoluta sobre isso, que é a mente alerta, é você o tempo todo perceber o que você faz que, melhora toda a humanidade, a mim e toda a humanidade, e aquilo que eu faço que não é interessante. Então essa espiritualidade, ela precisa ser vivida. Quando alguém me procura, o que eu falo? Você precisa, para começar, 2 coisas muito importantes. Primeiro, você precisa sentir amor. Para mim a espiritualidade ela tem uma ligação com esse amor, mas é o amor da compaixão, o amor sem limite, um amor que não é: "Eu vou te entregar porque eu preciso receber". Eu vou te entregar porque eu estou afim, porque eu me sinto muito bem assim, se você gosta ou não é problema seu, né, é uma coisa que você começa a entrar um pouco mais essa "liberdade", entre aspas, de sentimento. Então esse amor traz isso. Mas esse amor também precisa de algo muito importante que eu sempre falo para todos: você precisa de coragem, porque não basta ter só amor.
Se você tiver só amor, não vai funcionar. Você precisa sentir essa grandeza, essa potência, mas você precisa ter coragem para viver. Porque senão você não sai do lugar. E buscar a espiritualidade com consciência, você também precisa ter coragem. Porque a espiritualidade é sua, é o seu processo. Uhum, E para você olhar para você mesmo, você precisa ter coragem. uhum. Coragem, porque muita gente vai dizer que você está errado, muita gente vai se comportar diferente, você mesmo vai ter um comportamento estranho de vez em quando, você vai encarar as suas sombras, porque não existe um desenvolvimento espiritual se você não olhar para as tuas sombras. Não tem como. É. E aí as pessoas estão buscando luz. Cara, faz o contrário. Começa pela sombra, porque aí você pelo menos já encarou aquilo que de fato te atrapalha. Se você conseguir eliminar 1/10 da tua sombra, você já está no caminho. É muito complexo isso, né, porque as pessoas ela, por exemplo, você tem um trabalho de benzimento, você também tem um trabalho de orientação. Existe o trabalho que você ensina as pessoas, existe o trabalho que você auxilia a pessoa que está em grande desespero ou está buscando uma melhoria. Mas o ponto é que eu vejo que grande parte das pessoas, na hora que você chega e fala: "Não, agora você precisa fazer isso, você precisa aprender", elas têm uma certa resistência, elas não querem tomar os rumos da própria trajetória e terceirizar para uma benzedeira, Uhum. para um pai de santo, para um padre, né, porque ela não quer tomar o rumo da própria trajetória. E aí elas terceirizam também para Jesus, para outros líderes, avatares, tipo, o salvador, quando não se aprofunda na mensagem para poder aplicar o que foi ensinado. Isso é um ponto, a caixa de ferramentas ela tá ali e muitas pessoas não querem aprender. Mas o ponto é, quando a energia da inveja é colocada em xeque e as pessoas acreditam serem alvo de inveja ou do famoso termo que se usa muito, né, no meio do benzimento, quebrante, né? Isso. Eh, isso é proveniente muitas vezes dela achar que alguém está a invejando. E quando a pessoa pede: "Eu quero que toda a inveja seja quebrada", não é perigoso? Então, não tem como toda inveja ser quebrada, porque eu não estou falando da inveja, eu estou falando dela, né. Então, enquanto a gente, está numa situação dessa onde a pessoa está terceirizando, eu não consigo fazer nada, porque quem está na minha frente é essa pessoa, não são as outras pessoas que ela está dizendo. Então, muitas vezes eu falo: "Então vamos combinar o seguinte, traga essas pessoas, para a gente poder fazer um trabalho mais coletivo aqui em todas elas, porque o trabalho que eu tenho que fazer agora é com você, e o que o outro sente é problema do outro, não é problema seu". Então, se existe uma inveja, se existe um quebranto, um mal olhado, um olho gordo, né, que são os termos que a gente usa, é problema do outro, não é problema seu. Hum, O seu problema é você entender que você tem toda a capacidade de se blindar contra qualquer energia externa. E mesmo assim, não são todos os dias que a gente consegue se blindar 100%. Porque o que manda nessa blindagem é o seu emocional. Gente, ó o celular aí, ó, ó. ó, que é isso, Cris gente? Pelo Menberg, amor de Deus, 100% deixa eu até antenada. Deixa desligar ela vai aqui. desligar, hein. Vou desligar, porque não é possível um negócio desse. Enquanto isso, pessoal, vai firmando o like aí, vai compartilhando, vai colocando A suas benzedeira questões. contemporânea, né, A cara. benzedeira tá, era moderna, Contemporânea. era contemporânea, é. Porque tem que se adaptar ao mundo de hoje, Ai, não é nem tudo, verdade? né, mas uma boa parte tem, fazer o Se não quê? tivesse celular, Eu quem que tô ia estar vendo a gente aqui? não, e eu tô amando estar aqui com você, Né, então essa é a parte gostosa da vida. é a parte boa. E aí, voltando para essa questão, que o que faz com que a gente se torne vulnerável no nosso campo de proteção, o que que é? As nossas emoções. Emoção. Então, o Emoção. que vai fazer com que o teu campo de energia não esteja equilibrado e não seja a sua grande blindagem? As tuas emoções. E por falar em emoções, a gente falou do lance do quebrante, né, depois,
Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, principalmente com crianças ou com idosos, pessoas que já estão em fases, o começo e o fim, né, no caso, né. Mas às vezes as pessoas falam num sentido muito até egóico, vamos dizer, que quer que quebre a inveja. Mas se você fala inveja, é toda a inveja, o que está acontecendo em relação à inveja. Será que essa pessoa também não tem inveja de algo? Então vai ser trabalhado algo nela, como você falou. Então, As às vezes, emoções. a repercussão não vai ser aquela tanto que é que eu vejo que as pessoas buscam mais por vingança, né, no caso, né. É uma E é né. péssimo, né. Às vezes a pessoa vem com vontade de vingança, não é querer se livrar de uma energia negativa, mas quer que aconteça algo com o outro que de repente, É. invejou, eu percebo Você isso. sabe que outro dia me perguntaram, né, se alguém faz um trabalho, né, uma magia, um trabalho, uma história lá, para alguma coisa bem ruim, porque não necessariamente uma magia é para coisas ruins, né, então eu estou falando de coisas ruins. O que que eu faria? Eu devolveria. "Ah não, Cris, mas você tem que desfazer só", e "Não, eu acho que não, remetente você devolve, não é assim que funciona no correio?". No correio, é. Caramba! Não, ó, querido, tá aqui, ó, eu tô devolvendo, nada mais, não pus absolutamente nada mais, tá aqui, mesmo porque eu vou andar conforme a lei do karma, Uhum. é causa e efeito. Então não tem como a gente botar o dedinho também aonde a gente não foi chamado. Pra que você vai desmontar alguma coisa? Devolve, fala: "Ó, cara, você faz aí o que você quiser, essa magia é tua, eu não tenho nada a ver com isso, você mandou para o endereço errado". Por quê? Porque o que você planta, você colhe. Então por que que eu devo desfazer alguma magia? É um tema complexo, né, pessoal, me interpretem aqui, ponham a cabeça para Nossa, ih, pensar, caramba! tá. E escutem várias vezes. Porque assim, vamos pensar que o negócio é um xadrez. Quando você se predispõe a fazer um aspecto magístico, de qualquer forma você já está fazendo para você primeiro, né. Com Esse que é o primeiro certeza. passo. "Ah, não, mas eu sou intermediário". Está envolvido no processo. "Ah, mas eu aceito as consequências". Será que você vai Segurar a querer onda. segurar a onda? É, Não é bem por aí, não é um conto de fadas então, isso aqui, né. nada disso. Não é no desenho que o cara aparece estrupiado, na cena seguinte está renovado, né. Uhum. Então acho que isso que você está falando é bem para as pessoas pensarem, e até mesmo às vezes as pessoas querem destinar uma energia que ela considera boa para outra que não é. Não, você está metendo o bedelho onde não foi chamado, né. Normalmente não é bom quando você não foi chamado e você se mete, então provavelmente não vai ser muito bom. O que eu sempre falo, que principalmente as mães, pais com seus filhos, que a gente acaba metendo o dedo ali, né, Uhum. o que eu digo: "Olha, já que então você tem filhos e vai se meter de qualquer jeito, se meta no sentido: 'Quero ver o meu filho, a minha filha feliz e quero ver seguro de qualquer coisa na rua, seguro e feliz'". Essa felicidade quem vai escolher é ele. Como ele Hum. vai fazer, com quem ele vai ficar, o que é ser feliz para ele é uma questão dele. Então é a mesma coisa, o processo é o mesmo, a gente não pode determinar o caminho. E a magia ruim, essa demanda é a mesma coisa. Hum. Eu vou jogar aqui um ponto que eu acho importante, posso? Opa, vamos lá. Então, apometria, por exemplo. Então eu não trabalho com apometria, deixa eu né, vou pôr aqui bem claro, até gostaria de ter uma apometria dentro da Terra do Bugio, não coordenada por mim, eh, mas quando aparecem situações aonde tem um obsessor, que aí também é uma outra coisa, você precisa ver se o obsessor é a própria pessoa, né, a maioria é. Então a pessoa chega dizendo que tem um obsessor e tem lá os chiliques. Olha, eu acho que são tantos anos vendo tudo isso, que dá para saber se o chilique é dela mesma ou se realmente é uma energia externa, né. E mesmo sendo externa, ainda existe uma familiaridade com aquela pessoa, porque senão seria mais difícil. Mas o que eu percebo é o seguinte, eu quando faço um processo de desobsessão,
eu sinceramente, eu não tenho tempo para saber para onde eu vou jogar esse infeliz. Eu tenho que tirar e pode ser que eu tenha que fazer esse processo várias sessões, não é uma só. E dependendo da força desse obsessor, várias sessões mesmo. E eu já digo, se você não voltar, não vai funcionar, porque eu preciso tirar, e tirar de novo, e tirar de novo. Muitas vezes eles trocam, muitas vezes eles substituem, até a gente fazer um trabalho. Mas por que que eu falo da apometria? Porque ou você faz todo aquele processo de direcionamento, e vou levar essa alma penada para tal lugar, e vou fazer um trabalho lá, sinceramente eu não tenho o menor saco para fazer isso. Por isso que eu preciso montar esse grupo, que eles que se virem e levem para onde eles quiserem. O que eu preciso é resolver o problema deste ser que está na minha frente, numa situação super complicada. Você percebe? Uhum. Por que que não dá tempo? Porque eu tenho uma quantidade enorme de questões como essa, que não dá tempo de eu ficar direcionando e nem estudando para onde eu vou levar esse cara. E quem Uhum. sou eu para determinar aonde eu tenho que levar? Será que eu sei mesmo onde colocar essa alma penada? Será que nós sabemos para onde tem que ir? Eu prefiro levar para um canto só lá e falar: "Ó, vocês que cuidam dessa área, vocês que se virem, faça dele o que vocês quiserem". É muito porque, assim, como dizem em várias escrituras, somos todos irmãos, né. Só que você Mas não não dá para precisa fazer tudo. só que você não precisa ser sócio desse irmão, Isso, você e não eu não precisa consigo fazer tudo. Então eu prefiro mandar para o grupo da apometria, eles que é, façam, né. esse irmão ele pode ser seu irmão, mas que ele vá para outro caminho, né, porque ele não Então, pode estar junto nesse caminho atrapalhando a vida de outro, não, né. e eu também não vou saber, eu humildemente, sinceramente, eu não vou saber o que exatamente eu tenho que fazer com esse irmão. Será que alguém sabe? Aqui, nesse patamar de terra onde nós estamos, será que nós sabemos? Será que uma quarta dimensão saberia? Que são os nossos mentores? Será que de repente eu estou falando de um ser que está lá na 13ª ou está lá em 13ª em cima, 13ª embaixo? Se for em cima, perfeito, não precisa fazer trabalho nenhum, mas se for embaixo, eu vou saber se eu estou na terceira? Exato, será que não tem uma camada nossa nessa 13ª também ali? Exato. E é isso Hum, que eu penso, que são os, né, esses mundos entre mundos, que a gente imagina que não tem, mas que está aqui entre nós. Será que é um desdobramento nosso? uhum, É tão complexo tudo isso, é. por isso que essa espiritualidade é um caminho de autoconhecimento, porque todas as vezes que nós encontramos as nossas sombras, nós estamos nessas dimensões. E isso será que isso explica? Porque, assim, vejo pessoas de diversos perfis e muitas vezes, comentários do tipo: "Já fiz de tudo". A pessoa realmente você vê que a pessoa tentou de tudo, todos os tipos de ferramentas, aí fala que nada muda. Sim, e nada muda mesmo, porque o que deveria mudar, que é comportamento, isso não aconteceu. Então ela ainda vai buscar mais trocentas possibilidades para mudar a sua vida, mas o comportamento dela, que envolve pensamentos, atitudes, fala, não mudam. Não mudam, quando ela não, na hora que você vai ver, ela não mudou nada. E ela não fez esse esforço da mudança. Ela não olhou para ela e falou: "Bom, mas é verdade, eu mesma preciso mudar certas coisas". Ela não faz esse movimento. Então também entra uma questão de troca de energia. Tudo é uma troca. E por falar em troca, né, qual é o poder da reza? Qual é, a funcionalidade dessa ferramenta e por que em tantas culturas ela é tão utilizada? Então, quando a gente fala reza, a gente lembra sempre de oração. Normalmente a gente vai para uma oração católica, Uhum, né. Então, quando a gente fala de algumas culturas, eu posso dizer que são todas elas, sem exceção. Então, se eu estou falando do esquimó,
Ele tem a reza dele, ele tem o louvor dele, ele tem a fala com outras dimensões da forma dele. Então nós podemos dizer que essa reza ou oração existe no planeta inteiro. Mas, quando você pergunta sobre a força dessa oração, dessa reza, desse louvor, dessa conversa, em primeiro lugar, se você fizer corretamente, é a paz que você sente dentro de você. Você para de pensar outras coisas. Eu não estou falando de uma oração feita de qualquer jeito. Eu estou levando em consideração que ela está, de fato, sendo feita corretamente, ela sai do coração. Ela não sai só de uma leitura e pronto, da boca para fora. Ela sai do coração. Nesse momento, você para o mundo. Você entra num vazio. E esse vazio que vai fazer a diferença. Depois pode ser qualquer outra oração. Uhum. Seja lá a sua linha de crença. Olha, isso é muito interessante. Até vou dar um relato meu. Quando eu era adolescente, comecei a ter fenômenos mediúnicos, eu não sabia o que era, me sentia meio perturbado, assim, meio apertado, meio não, bastante angustiado com algumas coisas, né. E aí eu fui pulando de galho em galho, fui numa benzedeira que não resolveu muito lá, a mulher era meio mecânico no que fazia, pegava o terço lá, só informava: "Tá com quebrante, pode vir o próximo", não falava, é que nem já falei E várias, aí, né? não dava, o que que eu posso fazer pra Ah, e melhorar, né. aí? Hã. Aí tinha um senhor, não falava nada sobre isso, ele não falava que fazia isso, ele falava que ele era meio, às vezes: "Ah, o pessoal me chama meio de bruxo", mas falava discretamente, assim. Um dia eu fui na casa dele e falei: "Você não pode me benzer? Eu fiquei sabendo que você benze", tá bom, vai". Nossa, Funcionou. funcionou, Isso. funcionou. A oração daquele homem, eu estava com um processo de angústia, depois eu vim a entender que eram espíritos querendo ajuda ali e tal, Uhum, ele tirou com a mão, olhou pra mim e falou: "Agora é com você, se você tiver pensamento ruim, volta tudo". E uhum. foi aquilo, E é assim, isso. numa simplicidade, Aham. ele colocou a mão assim, proferiu algumas palavras, e aquilo foi o meu primeiro, contato com algo tipo: "Não, não é coincidência, Sobrenatural, sobrenatural, né. de fato comprovado", porque antes a gente ficava só no campo das ideias ou tipo: "É comigo, é uma ansiedade", ou "Sair do corpo, será que é da minha cabeça ou será que está acontecendo?", né, tinha esses fenômenos. Até o ponto de eu estar numa angústia que ninguém me tirava e aquelas palavras proferidas por um homem que não queria nem divulgação sobre Uhum, isso, uhum. resolveu. Então, quando nós fazemos essa oração, o primeiro ponto é essa paz que nós sentimos, que, na verdade, eu acredito que a nossa solução e falta é a paz interior. Que, por sinal, é o único momento que nós podemos nos tornar livres. Já que, então, no começo desse encontro, eu digo que nós não temos liberdade, que é tudo uma farsa, né? Nós não somos pessoas livres. E a hora que você, então, acalma a sua mente, o seu coração, né, os teus sentimentos e a tua mente, você se torna livre. A partir do momento que você se torna livre, você resolve as tuas questões. Porque você já não é aquele corpo ambulante aqui no planeta Terra. Você simplesmente cria um vácuo aonde tudo aquilo pode acontecer para o bem, para uma melhoria. E quando eu falo dessa oração, eu estou falando exatamente que quando você faz essa oração para você mesmo, não é aquela palavra, mas é o sentimento que aquilo traz de um momento de calmaria. Porque mesmo na hora que eu estou fazendo uma oração, e é uma oração forte, mas eu estou completamente ligada a ela, eu não tenho mais nenhum problema fora dali. Eu não tenho nenhuma Uhum, questão, eu não tenho amor, eu não tenho raiva, eu não tenho nada. Aí vem esse vazio, esse vácuo. E é uhum. nesse vácuo que a gente transforma. Eu acho legal isso, porque às vezes as pessoas elas fazem orações desesperadas, né, ou então com muita tristeza no coração, tal. E lógico, a gente pega um mantra, às vezes tem uma mudança de energia no meio ali, um salmo, né, que é magístico, a pessoa começa de um jeito, ela vai mudando, 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 vai
transitando entre esferas, né? Mas ela tem essa mudança, qualquer oração. Mas esse momento de mudança que você está dizendo também é um momento de um vazio, Uhum. que você não está pensando em mais nada, você está no processo só, né. Então mesmo que a gente esteja num mantra, búdico, por exemplo, né, deixa eu lembrar aqui, né, porque foram tantos anos de Ah, é uma das budismo. suas iniciações, É, né? eu tenho o budismo tibetano, eu fui do budismo tibetano mais de 20 anos. Então na hora que a gente entra no processo, você não pensa em mais nada. Você cria esse vácuo. Onde no Junyechansan Pemagesa Drogolá Kesikondro e aí você vai nesse processo de mantra que é longo, mas você não pensa mais. "Ah, tô no programa, tô ali, tô não tenho que fazer não sei o quê, tô com medo, não sei o que fazer, tô amando, ai será que ele vai me trair? Ah, né?" E é nessa hora que as coisas acontecem, a magia acontece aí. E você tem uma caixa de ferramentas muito vasta. Você falou aí do budismo, né, mas eu sei que a tua caixa de ferramentas tem elementos dos 4 cantos do planeta e você também vivenciou experiências nesses lugares, né. Que você pode contar um pouco o que que tem nessa caixa de ferramentas aí que você coloca à Ai, disposição no trabalho? nossa, eu já vi tanta coisa, eu já pude vivenciar, né, porque uma coisa é a leitura. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de estudar. Eu adoro ler e adoro estudar. Se você me falar: "Cris, eu vou te ensinar", aliás, você me falou uma coisa que me interessou pra caramba no começo, eu falo: "Gente, eu não sei isso daí, que delícia!". Me dá já um calor, assim, para trazer para o meu para minha mala, maleta de ferramentas. Por quê? Porque tudo eu vou usar. É muito incrível que quanto mais você tem ferramentas, e ferramenta para minha visão é vivenciar essas ferramentas, senão não funciona. Mais eu tenho possibilidades de dar certo naquilo que eu pratico hoje. Por que que dá certo? Porque eu vou buscando as caixinhas ali, ó, e vou colocando tudo junto. Então, já vivi várias coisas, mas uma das coisas que eu posso voltar a falar aqui é exatamente contato com esses monges tibetanos, nepaleses, indianos, aonde você percebe essa calmaria, porque ele está nesse processo, né, de controle ali. Uhum. Você olha aquela pessoa, mesmo que seja na pobreza aparente, né, uma pobreza, ele está liberto. Olha que interessante, né. E muitas vezes quanto mais dinheiro você tem, mais preso você está. Então tudo é relativo e eu não estou dizendo que dinheiro não é bom. É bom sim, né, é bom para você pagar contas, para você dormir à noite, para você ajudar um filho, para você fazer uma operação. É muito bom, para você ter um bom carro que não te deixa na mão, claro que sim. Mas tem que ver também esse processo se você não está passando do ponto. Uhum. Percebe? Porque a partir do momento que você passa desse limite, que você já não sabe mais o que fazer com ele e você começa a fazer besteira, já vira um problema e não uma solução. Então, nessa minha caminhada, eu cheguei a ver coisas assim, que você pode falar: "Nossa, mas isso será que isso é espiritual?". Por exemplo, estou tentando buscar aqui alguma história, né, que para nós, seria um bacanal, por Um exemplo. bacanal. Bacanal. Para nós seria um bacanal. Bacanal, O que uma é festa um com bacanal? inúmeras pessoas ali, É, né. então eu não curto bacanal, eu não me ligo nessas questões, mas dependendo da onde você está, em que cultura você está, e cultura bem espiritualizada, esse suposto bacanal não é um bacanal. E eu vou explicar por quê. Porque antes de começar a troca, a relação entre casais, e essa troca acontece apenas uma vez ao ano, e ela tem data certa, que essa data depende da lua, num momento ápice da lua cheia, XPTO,
né, uma vez por ano, num único lugar, na hora que isso acontece e que todas aquelas tribos separadas se reúnem nesse mesmo lugar, são feitas orações antes, são feitos trabalhos antes, individualmente, cada tribo no seu processo, para que naquele momento elas desçam para a grande planície e nessa planície haja trocas de casais, aonde você não precisa ter relação nenhuma amorosa com essa pessoa, você inclusive nem vai saber o nome dela, você não tem nenhuma relação pessoal. Você só está lá porque precisa renovar essa esse nascimento de novas crianças. Esse bacanal fazia tempo que eu não ouvia esse Pois nome, é, viu? cara, isso É de tem o Baco, né? Vem de então, Baco, vem né? de Baco, mas tem outro nome para Não é bacanal? melhor usar esse, viu? É, né? Acho que Ah, é lembrei de mais um outro. polido, viu? É, O que estamos Baco, Rei usando hoje em dia Baco. acho que é meio Não, não, fora de não, esquadro. bacanal, bacanal. Olha, quem faz aí não tem nada contra, mas eu não cheguei nessa Cara, maturidade, não, não, nem nem eu, quero, e viu? também não sou afim. Mas você percebe que o nosso processo aqui, ele é ruim. E quando eu estou falando num outro processo que envolve toda uma espiritualidade, um ritual, porque se ficar na mesma tribo, vão nascer crianças defeituosas, Por percebe? causa do parentesco, você Mas fala? claro, é. Então esse é um processo onde as pessoas se preparam espiritualmente, não tem relação nenhuma, não quer nem te ver depois. Não interessa isso, interessa o ato para que então volte para a sua tribo e essa criança faça essa renovação na própria tribo, Uhum. de sangue, de Tem DNA. alguns povos fechados que inclusive acontece isso, as pessoas ficam com algumas fragilidades Não, mentais, claro né, que fica. e porque se casam muito entre parentes, né. Exato. E isso aconteceu nos reinos, por exemplo, você vai Uhum. para esses reinos todos que a gente fala, que você então tinha que ter o casamento com a sua irmã, com o teu irmão, aquela coisa maluca, certo? Por quê? Porque não era uma questão de procriar e não ter defeitos, era uma questão de você não dividir seus bens, a Uhum. sua fortuna. Então você casava na própria família para não dividir nada, olha que maluquice, É né? meio estranho, né. Então, quando a gente fala da espiritualidade e eu pude ver isso, né, não vinha ao caso participar disso de corpo, mas eu pude participar de sensação e de espiritualidade, eu pude ver que nesse momento foram um dos poucos momentos que eu vi tanto respeito. E essa questão do dinheiro que você falou, você mencionou dinheiro, né. E eu vejo hoje que muitas pessoas acreditam que dinheiro compra proteção espiritual. E quanto mais a pessoa, vamos dizer, investir nessa proteção, mais ela vai estar fortalecida, né. Como que você enxerga isso? E eu vejo Hum. que isso está muito em alta, né, as pessoas quererem a proteção espiritual pagando ou achando que isso é muito caro. Bom, primeiro se ela acha muito caro, não faça. Porque é quem coloca o preço é quem vai fazer, né. Independente de ser caro ou não caro, se vai funcionar ou não, isso quer dizer que, você põe o valor que você quer, concorda? A Hum. consulta é sua. Então se a consulta é sua, você coloca o que você quiser. Ao mesmo tempo que eu percebo que as pessoas querem resolver suas questões sem colocar um tostão. Então, você não quer pagar alguém para fazer um ritual para melhorar a tua vida financeira, mas você quer a melhoria financeira. Uhum. Como que você pode trabalhar com o teu dinheiro se você não coloca dinheiro? Então eu posso dizer que também poderia ser uma troca de energia. Troca de energia, até porque se a pessoa não der uma energia que é o dinheiro, vai sair de você essa energia, Mas eu não estou afim. né. Então, você percebe que ela está pedindo dinheiro sem dar dinheiro. Olha que loucura como que é o ser humano, né. Então ele de novo, ele quer receber algo
sem colocar absolutamente nada em troca. Uhum. Agora, o que ele vai escolher, se ele vai escolher esse, aquele, eu, você ou qualquer outro, é problema dele. Ele tem que ter a responsabilidade de fuçar mais esse profissional, essa pessoa que vai fazer esse trabalho. Eu quero, não quero, é uma linha que eu gosto, não gosto. Achei caro, ou melhor, não tenho dinheiro, porque nada é caro. A questão é que você não tem dinheiro, porque aquele que tem dinheiro não acha caro. Uhum. Então é caro ou não é caro? Né? Então é melhor pensar: "Pô, não tenho dinheiro mesmo, é por isso que eu estou achando caro". Então é melhor ter dinheiro para não achar caro. Percebe como tudo é relativo? Então essa troca de energia é importante. A mesma coisa quando as pessoas me pedem a distância e podem chegar até a terra do bugio, em São Roque, e não vão. "Ah, não, mas é segundas-feiras, você faz lá de graça e ao vivo no Instagram? Tá bom. Não tá bom, dona Cris?" Falei: "Tá péssimo. Tá bom se você morar em outro país. Tá péssimo se você puder chegar na terra do bugio". Por quê? Porque o que você vai receber é exatamente o que você entrega, para você mesmo, como energia, é troca, é karma, movimento, ação. O que você planta é o que você colhe. Não tem ruim nem É. bom. E na tua opinião, já que a gente tá falando de dinheiro, qual que é a verdade mais incômoda, na tua opinião, assim, que você vê que as pessoas têm em relação a dinheiro e espiritualidade? Qual que é esse tabu? Ah, o tabu, primeiro, é o primeiro tabu da espiritualidade que eu cheguei a comentar, que não é um processo, que você simplesmente recebe desse Deus do céu. E não é, é processo. Espiritualidade é processo. E espiritualidade não é um ponto só. Não é abrir caminhos. Não, eu quero espiritualidade porque eu quero abrir meus caminhos. Não. Você quer espiritualidade porque você já tem um espírito que precisa ser trabalhado. É um dos elementos que você tem que está ali abandonado na tua vida, que você não presta atenção, que ninguém te contou que ele pode ser super teu amigo, né. Então, esse espírito que alguns chamam de alma, mas eu chamo de espírito, alma eu vou chamar outra coisa, tá aí, e ele está simplesmente preguiçoso. Você está carregando junto com o teu corpo algo preguiçoso, que poderia estar te trazendo virtude, paz, prosperidade, calmaria, poderes extras, extras, extras que todos nós temos, né. Então isso rola. E com relação a dinheiro, é o tabu de que você quer dinheiro, mas você não quer fazer muita coisa, você só quer o dinheiro. Uhum. E esse dinheiro, ele costuma não gostar muito daquele que não faz nada. Tanto é que se você recebe muito dinheiro da tua família, eu até comentei numa palestra esse final de semana, que o karma que está acontecendo muito, eu acredito, porque tem karmas familiares, né? Tem individual, tem familiar e tem coletivo. Então, esse karma familiar, aonde nós imaginamos que ele vai passando lá de trás, do teu vovô e assim vem até você, eu acredito que hoje está muito o inverso. Primeiro é a gente trazer essa força dos antepassados, que nós não estamos acostumados em país, oriental ocidental. E segundo, que eu acho que os antigos estão jogando uma praga enorme na gente. Porque o que que os jovens estão fazendo hoje? Eles querem o dinheiro, mas eles não querem fazer nada. E mesmo quando você recebe um bem da família, um negócio, você já viu a quantidade de casos onde um negócio ia muito bem, chegou até esse filho, neto, e furou, Desandou, desandou? consumiu Você tudo, já viu? Mas muito. muito, eu tenho visto tanto isso. Tá vendo essa questão do dinheiro, como é que funciona? O dinheiro hoje em dia não preciso trabalhar. Não se coloca um valor em cima, né, Não, o ele valor, a ele continuidade, né. ele é para ser gasto. Ele não é para entrar. Olha que interessante, essa relação com o dinheiro que a humanidade Uhum. tem é do gastar e não do.
ter o dinheiro porque você merece esse dinheiro. E hoje eu falo que está havendo esse karma familiar, que não é que você se deu mal porque os de antes se deram mal. Você vai se dar mal porque os seus antepassados estão te jogando uma raiva, uma uruca daquelas, porque depois de tanto esforço, você está desbarrancando o negócio da família, Botou tudo a que perder. você poderia não ter aceito. Isso sim. Não, eu não quero ser padeiro, sei lá, eu não quero ser qualquer coisa. Não vou pegar. Eu não quero esse escritório de advocacia, eu não quero ser advogado. Não, você vai lá, pega, porque dá dinheiro àquele negócio, você quer status e você não tem a capacidade de manter. Isso é muito comum, viu? Nossa, muito. Mas assim, mas se a pessoa que é bilionária, os bilionários, eles podem fazer coisas maravilhosas. Por exemplo, muitos deles, Pode. eles montam empresas com boas iniciativas que traz oportunidade para um monte de gente. E às vezes você pergunta, já não é bilionário? Por que você não para? Porque eu tenho um organismo, eu tenho pessoas que trabalham aqui, famílias que estão se alimentando e estou dando oportunidade. Então, essa pessoa tem uma mentalidade muito legal. Agora, aquele que só fica bicando, uma Não. hora não tem mais onde bicar, Então, a né? maioria do. E está acontecendo isso muito com os jovens de hoje em dia, porque ele não vê mais essa relação com o trabalho. A maioria está perdido, não sabe muito bem o que fazer, Não tem mais profissional para certas não tem áreas. mais profissional, também não vai ter mesmo. Eu falo que hoje, você quer se dar bem? Porque o pessoal fala, não, a profissão do futuro é IA, tal, não sei o quê. Ok, tudo bem. Você quer saber a profissão do futuro? É pedreiro. É pedreiro. Isso eu falo, É porque olha, hoje pedreiro. você tem que marcar um horário com a secretária do Não. pedreiro para conversar com ele se ele quiser. E outra, se você achar um pedreiro bom, Muito porque difícil. você vai achar outros vários que não dá. Então, se você quer uma profissão mesmo, vai ser pedreiro. Vai pagar bem, muito bem nos próximos anos, Muito viu? bem. Não, Eu já tá pagando eu bem, tá? Eu falei em conheço um casa monte de outro pedreiro dia. rico. Então, eu falei outro dia em casa, eu falei: "Gente, por que que a gente não começa a fazer só piso? E piso daqueles árabes cheios de desenho maravilhosos, qualquer piso que você quiser". A Cris Menberg, benzedeira, faz piso. Faz piso? Vamos montar então uns pisos O aqui? piso, sabe. Eu falo: "Gente, se tiver sabedoria", mas não quer trabalhar. O povo não quer trabalhar, ele quer ficar assim, sentadinho, ó, o máximo é o olhinho e o dedinho. Cris Menberg, então, benzedeira e Be assentadora de pisos. E assentadoras de pisos orientais e Olha que beleza. africanos. Olha a especialidade. Esse trabalho vai Nossa, para frente, hein? gente, vai ter alguém comprando uma ideia, fica quieto. Não, mas é verdade isso que você falou, porque além de tudo, hoje, às vezes as pessoas elas estão pensando muito na tecnologia. Óbvio, é muito bom, tal. Só que aí tem coisas que ainda são isso que você falou, tem que ter a mão do ser humano. Claro, porque eu posso desenhar esse piso, que eu vou fazer uma entrevista com você e saber qual é a tua pegada. Olha que incrível. Suas características, seu jeitão, como que é a tua família, o que que vocês gostam. Jogo no computador, desenho aquele mega piso com as tuas características, as cores que você gosta, as ondas que você gosta, se você é mais da água, mais da terra, olha, tudo isso eu transfiro e vou lá e faço. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. A IA ainda não constrói a casa, não pinta o Não. muro, não assenta o piso ainda. E os antigos botavam a mão na massa. Os antigos eram assim. Tem sempre 2 lados, mas o lado bom, os antigos tinham mais coragem. "Não, eu vou para cima, se der errado, deu". Tinha muito E disso. se reerguiam mais fácil. Por isso, porque eram mais corajosos. Então, e mesmo que tivesse medo, ia com medo mesmo, porque o problema não é ter medo. Todos nós temos algum medo, mas é você ir com medo mesmo. Uhum. E hoje em dia a gente não encontra mais isso. Então, quando a gente volta a falar de dinheiro, nós voltamos a falar do quê? Eu quero dinheiro, mas eu não quero fazer nada, viu? Eu vim aqui só para pedir dinheiro. Não, tá bom, mas vai custar isso, vai custar aquilo. Não, mas é muito caro isso. Mas você não quer dinheiro? Como Uhum. é que você pode dizer que alguma coisa é cara
e não é caro, então eu volto a dizer, você que não tem dinheiro, se você quer dinheiro. Uhum. E isso daí é uma coisa meio dúbia, né? Porque assim, tudo bem você negociar, eu acho que é Não, legal você pode negociar, nem contratar. entendeu? Mas aquela coisa, a pessoa, às vezes tem pessoa que fala sobre prosperidade, que tem um personagem ali, na hora de fazer alguma coisa é um sofrimento para soltar um dinheiro. Fala, mas ué, que Mas mentalidade é então, essa? que história é essa? Eu acho que é o seguinte, primeiro, você quer fazer um trabalho, fuça, vê quem é essa pessoa. Se tem a ver com você. Em primeiro lugar, não é se é muito ou pouco, se isso tem a ver com você, se aquela pessoa fala coisas que faz sentido, porque não é só o momento do trabalho, é todo um contexto que está por trás disso, é a própria energia daquele profissional que você está contratando. Se ele tem um comportamento que tem a ver com você, né? Se ele usa elementos que você gosta, que você admira, se você admira, você precisa admirar essa pessoa. Você não pode contratar simplesmente porque você viu lá no podcast. Vai fuçar. Você gostou? Vai buscar. Veja se essa pessoa é da boca para fora, se ela pratica, se ela faz várias outras coisas que ela não cobra. Percebe? Uhum. Tem É, coisas. layout, né? É isso, é isso. Ou ela é simplesmente capitalista 100% e acabou, ponto final. Tudo bem, pode ser, você pode gostar também, não tem problema. Mas, essa questão de você buscar um trabalho, eu sei porque lá, eu posso falar por mim, lá nós temos várias coisas e uma delas é um ritual que eu faço à distância, que acontece uma vez por mês. E esse ritual, a pessoa vai lá na loja, compra não sei o quê, e acontece 12 meses por ano. Cada um é para um processo, porque eu não acredito num processo só. Então não adianta você fazer um trabalho para ganhar dinheiro. Se você não fez um trabalho que vai fazer com que tuas fichas caiam e você veja que você é preguiçoso e que não vai cair do céu, percebe? Que você tem um tabu familiar com relação a dinheiro, que você imagina que toda pessoa com dinheiro é ruim, roubou, trapaceou. Ou que associa com resolver problema. Ou associa com resolver problemas e o dinheiro não é isso, é o contrário, né, é o contrário. Então, quando eu falo desse ritual, ele é um ritual cada mês para uma coisa. Então tem um monte de gente que compra o combo, 12 rituais. Por Esse quê? ritual é online. Ele não é depois a pessoa recebe Uma gravação e tal. recebe de tudo que eu fiz ali, uma parte, né, do que eu fiz ali, as minhas recomendações para aquele mês até o próximo ritual, né. O que que eu peço, o que que eu dou altas dicas que pagaria muito mais uma terapia, mas é um encontro dela com ela mesma. Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que o pessoal vai se interessar. Você realiza como que a pessoa pode fazer isso, né, porque com certeza o pessoal vai querer fazer agora. Você faz então você consegue fazer encontros presenciais, mas essas pessoas que quiserem participar à distância, elas conseguem também? O ritual é só à Só à distância. distância. Então qualquer lugar do país aí, do mundo. Qualquer lugar, tanto é que nós temos clientes de países bem distantes, né. E muitos países distantes também pagam para os seus familiares, né. E esse ritual, ele é feito eu tenho às vezes a gente tem 200 pessoas fazendo o ritual ou mais, porque eu trabalho com as informações dessas pessoas num local aonde ali vai rolar esse ritual. E é um ritual bonito, eu gosto muito de fogo. Então, eh, tem um processo ali rolando, e é muito maluco, porque eu trabalho muito com as velas, nesse caso, eu trabalho com as velas, porque é um lugar fechado, e cada vela dessa é uma pessoa, então o lugar fica lotado de velas e cada ritual, o formato é diferente. Por quê? Porque o formato ele vai acontecer no dia. Então eu paro um pouco, tenho lá o pessoal que me ajuda, né, e aí eu começo a montar, nossa, na hora que você vai olhar de cima tem rituais, assim, que parece uma nave espacial. Desenha.
altos desenhos, assim, que você fala: "Nossa, olha o que surgiu ali", às vezes é uma grande estrela, às vezes mas sem pensar muito. E isso acontece uma vez por mês, e aí depois a pesso eu aviso quando eu estou começando, depois eu faço o ritual, esse ritual inteiro é gravado, e a gente faz os cortes do ritual para mostrar para a pessoa que foi feito, como foi feito, né, para não ter nenhuma dúvida, e também um vídeo aonde gravam ali todas as minhas recomendações com tudo aquilo que aconteceu. Que bacana. E como é que a pessoa pode se interessar, entrar em contato Ah, por onde? é só entrar no Instagram Benzer Bem Ser, entra na bio, lá tem a loja da benzedeira, e Ah, lá tem os rituais, e aí ali aparece cada mês para que serve. que maravilha. Eu vou deixar o Instagram dela, as informações também, porque daí você que está interessado, você vai poder participar. E lembre-se, siga também a nossa convidada lá no Instagram e tem canal aqui também, né? Então, no canal do YouTube Cris Menberg Dicas da Benzedeira, a última novidade da benzedeira contemporânea é vocês Contemporânea. baixarem o aplicativo, não importa o teu celular, Dicas da Benzedeira é o nome do aplicativo, é gratuito, então todos os dias tem uma oração, um chá, uma dica que fica ali, então toda semana vão entrando mais informações ali, que dá para praticar em casa, benzeduras também. E o Instagram Benzer Bem Ser. Que nós vamos poder fazer uma publicação collab lá para o pessoal ver. Você trouxe a famosa pena e essa é a mesma daquela vez? Não, eu tenho várias, né, porque Ah, elas caem sempre no meu pé e agora, depois imagina, depois de anos, não tem um aluno que não me traga uma pena de urubu, rapaz, eu você viu que tenho eu mandei um vídeo para você, pô, né? eu Ah, vi. tem um monte de urubu no prédio do lado, eles ficam em Então, cima assim. mandou, e aí eu falei para você, né, que um interessante, na minha opinião, de ter urubu tem sorte. Então, como eu tenho o casal de urubu na árvore enorme na frente da minha casa, eu falei para você: "Ótimo, maravilha". Tem urubu e carcará lá perto de casa. Ah, tem carcará, olha que legal. Você sabe que vai ter uma super novidade, né, vou fazer um spoilerzinho, posso? Claro, agora é a hora. Agora é a hora, vai ter uma novidade em setembro, então espero voltar aqui para lançar meu livro. Opa! E esse livro, né, que a editora maravilhosa, né, até falou: "Nossa, é grande esse livro, né, Cris?" Eu falei: "Ó, meu primeiro livro não me venha com bu-bu-bu, né, pega até mal para mim". Então é um livro bem legal, bem legal. E uma parte desse livro, um dos capítulos, eu falo exatamente da força e o trabalho com o uso de cada pena. Então esse livro vai ter uma explicação, pena de urubu, pena disso, pena daquilo, pena de não sei o quê, e a gente pode trabalhar essa energia. E o urubu, como eu te falei, é muito bom, porque está relacionado à saúde, está relacionado à visão estratégica, está relacionado à limpeza, está relacionado à fidelidade, né, não é só homem e mulher, fidelidade àquilo que você faz, né. Então é ótimo pena de urubu. E E o eu pessoal olha assim e pensa: "Ah, não sei o quê", mas, o poder energético que tem ali, né, de limpeza que nem você falou, e outra, a humanidade ela se apega muito a tipos, né, a arquétipos, vamos dizer assim, né. Uhum. Só que todo arquétipo tem um lado luz, um lado sombra. E as pessoas ficam olhando só, a estética da sombra, que o urubu está em locais, removendo a carniça, mas ainda bem que tem um ser que faz isso, Ainda bem. não é? Ele está ali cumprindo uma função Limpando, gloriosa, né. limpando e lembrando então que antigamente sempre se falava, né, na cultura popular, que se tiver urubu tem morte. Olha, cuidado, porque se aparecer um urubu na tua casa, alguém na tua casa vai morrer. Olha, cuidado, porque se o urubu apareceu, alguém ou algum animal vai morrer. Você vê, né, o ser humano é muito louco, né. Mas isso aí é fato, mas não se diz de quando, uma hora vai Então, morrer mesmo, né. bom, isso é verdade, né. Espero que sim, né, não vai ficar para a eternidade, mas o pior é que não é isso, é o contrário, né. Ele apareceu porque alguém já morreu. É. Então o urubu aparece aonde o boi morreu,
o cachorro morreu. Então, se você quer saber se algum bicho está morto no teu terreno, você já sabe que o urubu apareceu. Então ele vem porque já aconteceu e não porque vai acontecer, né. Você vê que Exatamente. loucura do ser Ele não humano? é ele não está prevendo algo, né. Agora se fosse um beija-flor, ninguém diz isso, né. Então é porque o bicho é feio, que então vai trazer a morte? Mas na verdade ele prevê o quê? A sua morte, porque ele vai fazer aquela limpeza na terra, do mesmo jeito que o camarão faz no mar, e todo mundo adora um bobó de camarão. Você vê que louco? E as pessoas às vezes vê uma barata, a barata só tem a maioria das pessoas não gosta de barata, né, porque simboliza certas coisas. Mas não tem tanto com a formiga que come a barata. É, e é bom começar a gostar da barata, porque no futuro só vão sobrar exatamente esses animais para a gente comer. Então eu não acredito que seja na nossa geração, nem na geração de nossos filhos, mas que futuramente não vai ter mais alimento desses alimentos que nós temos e nós vamos começar a comer aquilo que o vietnamita já come, que lá eu me lembro de ter comido isso. Você come o gafanhoto, você come a cobra, você come essas coisas, né, no Vietnã. E é bom a gente começar a entender que o que vai sobrar é gafanhoto, né. É, mas, Se a né, gente continuar nessa você toada, continuar nesse ritmo de só tira, não coloca de volta nada na e terra, que né. na verdade é muito melhor você comer o gafanhoto do que o frango, porque pelo menos o gafanhoto não tem essa quantidade de hormônio que tem nos frangos e outros animais, e ele é muito bom para a vista inclusive. Então acho que você percebe que a gente busca uma alimentação que não é nada saudável. Então É, porque se perdeu o que nem é dentro das culturas originárias, né, o ato da caça, ou a cerimônia, agora é tudo industrializado, né. nossa, tem muito hormônio, né, É. muito, e a gente está sofrendo muito com isso. Então, quando nós falamos no hospital espiritual para câncer que tem na Terra do Bugio, eu falo exatamente isso: "Olha, presta atenção". Por quê? Porque não é só emoção que te traz essa doença. Hoje nós sabemos, né, que o teu emocional vai gerar uma doença. Uhum. Mas não é só isso. Hoje está provado. Antigamente era DNA. Lembra dessa Uhum. época? Então é porque alguém na tua família já tinha o câncer, por exemplo. Agora nós já sabemos que qualquer doença, inclusive o câncer, motivo de um sentimento seu que não foi nada legal. Mas está provado que alimentação muito, muito, muito está gerando a doença e o câncer por causa da alimentação e óbvio que também as ondas de celular, computador, etc, etc, né. Então Uhum. a gente está sofrendo esse bombardeio dessas ondas, de internet e tudo mais, e está gerando câncer. E eu confesso que eu nunca vi tanto jovem com câncer. Antigamente você não tinha isso. É, e além de tudo, lógico, hoje em dia as pessoas ficam mais doentes, mas também tem muito mais informações para quem quiser também estar dentro de uma outra situação, né. Pessoas, assim, do mesmo jeito que tem a informação na internet ou então esses produtos industrializados e tudo mais, hoje as pessoas também têm um Sim. grupo que estuda muito para ajudar Ah, isso, né. sim, Fica claro. por baixo, né. Claro, é só buscar informação e fazer. Então, Uhum. quando nós falamos assim: "Olha, se você tem câncer, você não vai poder mais fazer isso e aquilo". Então, não vai mais comer nada que tenha açúcar. Por quê? Porque o teu corpo está inflamado. Você não pode deixar teu corpo inflamado, e esse açúcar inflama teu corpo, teu organismo. Você precisa tirar isso, você precisa tirar aquilo, você precisa fazer isso, né. E aí eu vejo que a maioria aceita muito bem, mas assim, tem um ou 2 que fala: "Não, eu não vou tirar açúcar". Falei: "Ah, então tá bom, Eu estava lendo sobre tá bom". desparasitar, né. A pessoa que está É, desparasitada, ela está imune a é, várias doenças, né. exatamente. Muito interessante, a gente está falando de vários assuntos mesmo aqui hoje, hein, um leque de opções aí. Leque de opções, e você pode acrescentar nesses cuidados médicos a natureza novamente. Então, quando nós voltando para a questão da benzedeira, né, quando nós falamos dessas curas e mesmo cura de doença, nós também podemos voltar para a natureza e o uso de fitoterapia. Também
não para deixar de ter o câncer, mas ele não vai espalhar, esse tumor não vai espalhar com certas tinturas. Muito interessante isso. Para as pessoas então que querem saber mais, vão estudar com a Cris. Olha aí a oportunidade que você vai ter. E ela vai voltar aqui para falar do livro dela, tá? E isso daqui já está E te combinado. dá de presente, né. Ah, É, isso é muito bom. Aí eu gostei mais ainda, viu? claro. E aí o pessoal vai poder também solicitar, mas essa é uma próxima entrevista. Lembra que eu falei? Depois desse vídeo ser postado aqui, um dia depois ou 2 dias depois, eu vou postar a prática para quem for membro. Então aqui embaixo, clique em seja membro, vai já entrar lá a possibilidade do grupo do WhatsApp, vai para nossa aba de membros oficial, lá tem postagem com o grupo do WhatsApp, lá nós vamos postar várias coisas bacanas, mas uma delas vai ser o vídeo exclusivo para membros que nós vamos ter depois desse podcast. Ela vai fazer uma prática exclusiva, então já fique como membro, já garante, depois vai lá observar a prática que vai aparecer no seu feed. E Cris, eu quero agradecer a tua participação mais uma vez Já aqui. passou já. São quantas vezes já? 5 ou 6 Ah, vezes? então por aí, né, bastante. Bastante Já vezes. estamos juntos há alguns anos, hein. Sim, Quando desde o eu porãozinho lá. não, desde o porãozinho, desde lá do começo, cada vez que a gente se encontra, fala: "Olha, você tem uma ruguinha a mais, ó". Hoje O você falou peri que é menos. Olha, você tá bem, viu. Aí sim. É, tá bem, Hoje tá deu bem. uma É, rejuvenescida, né. foi, foi. Então, mas a gente tá acompanhando já há alguns anos. Sim, você também tá melhor, tá mais Você rejuvenescida, viu. acha? Só Ó, porque eu falei que você tá bem? não, tá dando os seus upgrades. Olha só, É a pena do rapaz. urubu. Pô, pena de urubu, sai coisa ruim, né. É isso aí, tira tudo. Vamos Tira renovar tudo. tudo. Gratidão, viu, minha amiga. Eu que agradeço, viu. Gratidão imensa. Muito obrigada. Ficou faltando dar algum recado aí de novidade? Eu penso que, o benzimento para todas as idades e necessidades, então você já sabe que todo primeiro domingo do mês, na Terra do Bugio, na cidade de São Roque, entre São Paulo e Sorocaba, e no sábado que antecede o dia do benzimento, nós abrimos a porteira para o Hospital Espiritual para Câncer, não são todas as doenças, câncer, tá, gente? Porque às vezes aparece ali para outras doenças, mas é domingo, então, no benzimento para todas as doenças, e faça parte de mais um grupo, né, dos nossos cursos, benzimento, ancestralidade, proteção e autoconhecimento. É só buscar ali na bio ou entrar no site crismenberg.com.br.